Olá, queridos estudantes e telespectadores da TV Câmara de Caraguatatuba. Começa agora o programa Política. É legal? Este programa é uma iniciativa da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Caraguatatuba, a ELEC, para você que tem interesse em conhecer como o nosso país está organizado juridicamente, quais são os poderes estruturantes da República, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, quais as funções desenvolvidas por eles, quem são os seus integrantes e muito mais. E para você que não me conhece, eu sou o professor Carlos Alberto Ferreira. Nosso programa está dividido em duas partes. Na primeira, temos a pauta do dia, onde iremos refletir sobre os principais aspectos jurídico e social de um tema em questão. Já na segunda parte, temos o Diz aí, professor, onde eu vou responder as perguntas enviadas por você. E se você, assim como eu, é um apaixonado pelo conhecimento, envie suas dúvidas pelas redes sociais. Será um enorme prazer refletirmos juntos. Eu sei que nesse instante você pode estar pensando, política, tô fora, não quero saber de confusão. E eu digo a vocês, nem eu. É que na maioria das vezes, quando falamos em política, o que nos vem à mente é a política partidária. E aí já viu, é confusão na certa. Mas fiquem tranquilos, esse será o único aspecto do grande universo da política que não iremos conversar. Combinado? Fique conosco, será uma oportunidade incrível de juntos refletirmos sobre diversos temas do nosso dia a dia e quais são os principais aspectos políticos e legais que nos interessam. No dia a dia, quando se fala em política, o que vem à mente? Um assunto apenas para os especialistas, os políticos. Ou então, política comumente está ligado ao dever de votar, aquela ação que nós praticamos a cada 2 anos de comparecer perante as urnas. Será que seria isso mesmo? Afinal, o que você tem a ver com a política? E aí, você já ouviu a frase "o homem é um animal político"? Essa frase é atribuída a Aristóteles, um teórico que procura explicar a origem das sociedades. Por outro lado, eu sei que você já ouviu também que a principal diferença entre os seres humanos e os demais animais é a capacidade de raciocínio e criação. E isto explica a formação das sociedades, pois sabemos que, além de a maioria das pessoas não conseguirem viver só, nós precisamos uns dos outros no dia a dia. É por essa razão que os estudiosos afirmam que a sociedade é uma espécie de contrato, um pacto entre os seres humanos para atingirem objetivos que lhes são comuns. Mas, por outro lado, embora a vida em sociedade, a vida comunitária, seja importante e necessária, sabemos que, em razão das diferentes formas de pensar, formas de agir, muitos conflitos são gerados. E foi justamente para solucionar ou mesmo diminuir estes conflitos e tensões da vida comunitária, da vida em sociedade, que o ser humano criou a política. A política é a sublimação da violência. Eu gosto muito de um livro do professor Cortella. Este livro é um diálogo entre o professor Cortella, Mário Sérgio Cortella, e o professor Renato Giannini, que foi inclusive ministro da Educação. O título do livro é o que mais chama atenção. O título do livro é Política para não ser idiota. Neste livro, os professores sugerem ter havido um sequestro semântico. Isso, uma mudança drástica do significado dessas palavras, né? Política e idiota. Nós sabemos que a formação da sociedade ocidental, ela é fortemente influenciada pela cultura grega e romana. Então, na Grécia Antiga, o nome que se dava àquelas pessoas que não tinham interesse pela vida comunitária, pela vida em sociedade, pelos interesses comuns, eram chamados de idiotes. Isso lá na Grécia Antiga.
E é desse termo idiotez que se origina a palavra idiota. Só que nos dias atuais, o significado passou a ser bem diferente, não é? Hoje, eu arriscaria dizer que idiota seria uma pessoa tonta, sem noção, essas expressões que lhe ocorreram em mente agora nesse instante. Aquela pessoa que hoje popularmente se diz aquela que só olha para o próprio umbigo, aquele que pensa cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Por outro lado, a pessoa que participava das discussões sobre a comunidade, sobre aquelas questões comuns a todos os indivíduos, a todos os integrantes, era chamado de politicos. Isso porque, meus amigos, a origem da palavra político se remete a polis. Polis é o equivalente para nós hoje comunidade, ou mesmo a cidade, no caso grega. Vejam que questão interessante que eu gostaria de refletir com os senhores. A nossa, como eu disse, a nossa sociedade, ela é fortemente influenciada pela cultura greco-romana. E vejam, isso está presente no nosso dia a dia. Existem várias cidades que terminam com este sufixo polis. Vejam, vamos a um exemplo? Aqui na nossa região, nós temos Salesópolis, ou seja, a polis, me parece que é a polis do Sales. Nós temos também a polis da Teresa, eu sei que você sabe, Teresópolis, Brasópolis, e assim, vejam, polis, então, significa comunidade, significa nos dias atuais, cidades. Então, meus amigos, olha só, político é aquele que tem interesse pela polis, pela comunidade, pelo bem comum, por aquilo que interessa a todos. Esta é a origem da palavra político, aquele que se interessa pela comunidade. Seria o pensamento contrário ao do idiota, ou seja, ao invés de cada um por si, um por todos e todos por um. Aquilo que interessa a mim e que também interesse a toda a comunidade, a toda a sociedade. Só que nos dias atuais, o significado da palavra político passou a ser bem diferente, não é? É interessante também refletir sobre o conceito romano acerca da comunidade. Vejam, os romanos, a cidade dos romanos, tinha a seguinte expressão latina, civitatis. Isso mesmo, é essa expressão latina civitatis que dá origem a que nos dias atuais nós chamamos de cidade. É isso aí, cidade. É a que dá origem à palavra cidadão. Olha só a conclusão que podemos chegar. Político e cidadão são expressões sinônimas, são expressões equivalentes. Uma que deriva do grego, político, e a outra que deriva do latim, cidadão. Agora, já parou para pensar? Nós experimentamos e praticamos política em todos os momentos das nossas vidas. Logo, daria até para brincar com uma expressão popular. Política e você tem tudo a ver. Concordam? A política está relacionada às relações de poder, de interesses e também de tomada de decisão. Onde é que eu encontrarei política? Em basicamente todos os aspectos da vida em sociedade. Vejam, o teu primeiro núcleo, onde é que nós se me permitam, nos reconhecemos como pessoa, né, como gente, não é isso? Qual é o primeiro núcleo? O âmbito familiar, é na família, não é isso? Será que tem política na família? Certamente que sim. No âmbito familiar, existe a necessidade da criação de regras, da tomada de posição, interesses eventualmente conflitantes e, sem dúvida, o exercício de poder é aquilo que nós chamamos de, tecnicamente, poder familiar. Olha só, vamos a alguns exemplos de política no âmbito familiar. Quando queremos ir a uma festa, o que é necessário para que
satisfaça esse nosso interesse? Haverá necessidade de um diálogo, haverá necessidade de poder de argumentação para que a gente consiga convencer nossos pais a tomar a decisão no sentido de permitir. Um segundo exemplo é a escola. A escola é um bom exemplo de um ambiente comunitário, de uma sociedade específica, em que nós temos de desenvolver a nossa habilidade de convencimento e de convivência minimamente harmoniosa. Vamos a um exemplo na escola? Formação de um time de futebol. Olha só, para formar um time de futebol, precisamos convencer os gestores de que essa formação é necessária. Na sequência, teremos que deliberar com os nossos colegas estudantes no sentido de atribuir responsabilidades, ok? Para, ao final, fazermos de que modo a escolha destes nossos amigos estudantes. Iremos fazer uma eleição. Vejam, meus amigos, política, iremos observar esse aspecto durante toda a nossa existência. Por isso é importante que você se informe e participe da política, pois é ela a condição da nossa própria existência coletiva, que será refletida na nossa experiência individual. A política, ela foi criada para que possamos debater, discutir e questionar fatos de interesses de toda a sociedade, sem que seja necessário a utilização da violência. É através dela, será através da política, que serão estabelecidas regras, leis e normas, bem como o estabelecimento de direitos e deveres para conduzir as nossas ações. Logo, meus amigos, havendo duas ou mais pessoas, haverá sempre a necessidade de se definir regras de convivência, limites de ação e deveres comuns a todos. Como você pode ver, a natureza da política é a incessante busca pelo interesse coletivo e bem comum. Cabe exclusivamente a nós participar desse processo para contribuir na construção de uma política mais desejável, inclusiva e de respeito à diversidade. Afinal, somos todos políticos. Agora que você já sabe a amplitude do conceito política, vamos às perguntas dos nossos telespectadores. Professor, política, religião e futebol se discute? Boa pergunta. É comum ouvirmos no dia a dia que não. Isso talvez em razão das possíveis controvérsias e desavenças que essa pergunta pode gerar. Mas eu penso que, depois do que conversamos, a resposta será um sonoro sim. Pois religião, esportes e cultura são elementos comuns a todas as sociedades. Logo, refletir e discutir sobre estas questões é o dever de todo indivíduo que se interessa pelo bem comum, ou seja, de todo político, ou se você preferir, de todo cidadão. Professor, o que é cidadania? Obrigado pela excelente pergunta. Cidadania é um conceito amplo e eu diria que ainda em construção, pois se refere aos interesses comuns a todos. Desse modo, cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão ou a prática do indivíduo, aquele indivíduo que é considerado sujeito de direitos e deveres. Chegamos ao final da nossa conversa. Foi muito bom falar com você sobre política. No próximo episódio, vamos falar sobre como as leis são criadas. Você não pode perder e eu te espero.